resultados ou eu tenho desculpa. Nunca os dois ao mesmo tempo. Existem pessoas que vivem dando desculpa e existem pessoas que vivem dando resultado. Se a pessoa dá resultado, ela não dá desculpa. Aí se a pessoa dá desculpa, é porque ela não dá resultado. Vamos lá, Provérbios capítulo 24, versículo de número 10. Provérbios 24, 10. Salmos, Provérbios. Se você fechar a Bíblia e abrir ao meio, o livro do meio é Salmos. Depois de Salmos é Provérbios. Capítulo 24, versículo de número 10. Provérbios é o livro da sabedoria, irmãos. Eles são 31 capítulos. Um mês que é 31 dias, que não é o caso de fevereiro. Se você ler o capítulo todo dia, em um mês, você vai ter lido todo o livro de Provérbios. Capítulo 24, versículo 10, diz assim, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança. Então, irmãos, acontece o seguinte: não interessa, pessoal, aqui propriamente quem é Deus. Não interessa. Se Deus é todo poder, se Ele é poderoso, se Ele é criador dos céus e da terra, o Deus, Ele precisa da minha reação. Ele precisa da sua reação. Qual é e qual tem sido o nosso comportamento? É claro que os problemas são inevitáveis. Não tem como você evitar problema, né? Eles vêm, alguns têm na saúde, outros têm na finança, outros têm no casamento, outros têm na família, outros têm no trabalho. Então eu preciso me estudar qual é o meu comportamento diante da luta, diante do problema, diante da dificuldade. Se a Bíblia fala, se te mostrares, se te apresentares fraco, frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, né? Então, aí no versículo 11, e se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, aos que estão sendo levados para a matança, né? A Bíblia fala, se nós pudermos retirar. Então Deus não pode me livrar da morte, irmãos. Não é porque Ele não quer, irmãos, mas porque eu me apresento frouxo. É como você tem se apresentado. Isso tem a ver com o comportamento. Qual tem sido a sua reação diante da dificuldade? Tem pessoas que passam por uma dificuldade e falam, não, eu vou vencer em nome de Jesus, porque Deus me chamou para a vitória. Tem pessoas que passam a dificuldade, meu Deus, eu vou morrer. Eu já começo a repartir meus filhos porque eu não vou viver. Irmãos, para Deus operar, depende do seu posicionamento. Em Marcos capítulo 5, versículo 21, vamos lá. Marcos capítulo 5, Novo Testamento agora, capítulo 5, versículo 21. 5, 21 de Marcos. Eu estou em Lucas, é Marcos. Vou chegar lá. Isso, está aqui, 5, 21. Diz assim, irmãos, e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegaram, 5:21, e eis que chegaram os principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à beira da morte, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, seguiu uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então vamos entender o seguinte, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava passando, né? Era um barco para o outro lado. E Jesus chega em terra firme, se ajunta uma grande multidão, ele junto do mar. E a Bíblia fala que chega um dos principais da sinagoga. Irmão, sinagoga é onde não tinha o templo, que estava lá em Jerusalém. Nas outras cidades, tinha uma certa distância, que não podia caminhar no sábado, porque era feriado religioso. E o que eles fizeram? Vamos fazer uma sinagoga, vamos fazer uma pequena réplica no templo, para nós cultuarmos o nosso Deus no dia do feriado religioso deles. E a Bíblia fala que o Jairo era um dos principais da sinagoga. E é curioso nós observarmos que ele chega a ser principal
sem ter um contato primeiro com Jesus, né? Hoje, se nós não fizermos as pessoas passarem para a porta é Jesus, nós até teremos talvez até uma multidão na igreja. Só que acontece o seguinte, irmãos, se as pessoas elas não passarem para a porta que é Jesus, amanhã serão até doutrinadores, mas serão às vezes até ditadores, porque o objetivo é o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus estava passando, ele não perdeu a oportunidade, não perdeu a chance. E ele expõe um problema: Senhor, minha filha está em casa, está endemoniada, está doente, eu estou pedindo o Senhor ir lá curar ela. Jesus falou: eu vou na tua casa. Quando Jesus estava se deslocando para ir na casa dele, irmãos, Jesus foi interrompido por aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. E aí Jesus para atender aquela mulher, e nesse meio tempo, nesse inteirinho todo, irmãos, o versículo 35 diz assim, ó: e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais, mestre? O Jairo está lá esperando Jesus terminar de atender essa mulher lá do fluxo de sangue, da hemorragia. Chegam os colegas dele e falam assim: ó, vai embora, não incomoda mais o mestre, a sua filha acabou de falecer. Irmãos, qual seria o comportamento natural se você recebesse essa notícia? Porque a regra geral, irmãos, é que os filhos vão sepultar os seus pais, mas toda regra tem a sua exceção. Às vezes já tiveram pais que tiveram que sepultar os seus filhos. E aí, irmãos, o que você faria? Ah, pastor, eu choraria, eu entraria em desespero, eu clamaria ali, né? Porque meu filho morreu. Então, o versículo 36 diz assim: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus falou assim: ô amigo, igual choro, chorar não resolve. Dependendo do seu comportamento, eu nem na tua casa vou. Dependendo da tua reação, nem lá não vou. Qual tem sido o seu comportamento? Qual tem sido o nosso comportamento? Ah, pastor, é muito difícil. Se eu estou falando que é muito difícil, em outras palavras, eu estou dizendo que o meu Deus não pode resolver aquele problema. Eu estou dizendo que é impossível para o meu Deus. E não é, pessoal. Nós temos que estar na vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Qual tem sido a sua reação, irmãos? Qual tem sido o seu comportamento? Jesus falou: amigo, depende da tua reação. Eu posso voltar daqui e continuar a minha missão, ou eu posso ir daqui lá na tua casa resolver o seu problema. Então ele só vai resolver, irmãos, dependendo do nosso comportamento. E qual tem sido o seu? Né? A força, irmãos, ela é pequena quando você se mostra frouxo, quando você se mostra fraco. Irmãos, Deus não é contigo. Deus é só com aquelas pessoas, irmãos, que estão se apresentando forte. Aí o versículo 37: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. Aí o 38: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e se pranteavam. Então, irmãos, quando Jesus chega lá, fala: vocês não vão comigo. Ele proíbe a multidão. Às vezes nós temos que proibir essa multidão. No caso de Jesus era de pessoas. Às vezes a multidão de informações nós temos que separar, tirar fora, né, para poder receber a bênção de Deus. Jesus chega lá, eles estão fazendo o velório da menina, estão chorando lá no corpo da menina. Aí no verso 39: e entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Então, irmãos, Jesus quis dar uma chance para eles mudarem de reação. Ó, vocês estão chorando, para de chorar. Essa menina não está morta, ela está dormindo. Enquanto as pessoas estavam fazendo o sepultamento dela morta, Jesus via ela dormindo. Ele deu uma oportunidade para que as pessoas mudassem de reação. E aí o versículo 40: e riram-se dele. As pessoas não mudaram de reação. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. Então veja, irmãos, quando Jesus fala, riram dele, né? Então não tinha como. A decisão errada tem que sair.
Jesus falou: vaza daqui, vai embora, tira o povo da sua casa, tira esse povo da sua casa agora. A reação errada, ela tem que sair, irmãos. Ela tem que sair. A Bíblia fala: porque temos feito sair. Jesus só ficou na casa lá, o pai, a mãe da menina, os três que com ele estavam, e Jesus. Então você vê o seguinte, irmãos, para Jesus entrar, a reação errada tem que sair. Ah, meu Deus, eu estou desesperado. Não vai acontecer nada na tua vida. Meu Deus, eu estou preocupado. Não, a reação errada tem que sair. Se eu estou preocupado, eu não estou crendo em Deus. Se eu estou desesperado, eu não estou crendo que Deus possa fazer. Então esse comportamento errado tem que sair para que Deus venha fazer a obra em nome de Jesus. Aí no versículo 41, e tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, assombraram-se com grande espanto. Então depende de vocês. Jesus livrar da morte se o puder, ou às vezes continuar morrendo. Depende de você, pessoal. A Bíblia fala que depois que tirou as pessoas, Jesus falou: Talita, a ti te digo, levanta. Jesus pega a menina e entrega para o pai e para a mãe. A decisão errada teve que sair para que ele pudesse fazer um milagre. Irmãos, o comportamento errado tem que sair para que ele possa operar em nome de Jesus. No capítulo 6 diz assim, e partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouviram e se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizava-se nele. Então, irmãos, existem pessoas que não é abençoada porque está tratando Jesus como aquele povo tratava Jesus como carpinteiro, como filho de Maria, o filho de José, o irmão do fulano, ciclano, né? Então nós não podemos tratar o Senhor Jesus como religião. Nós não podemos tratar o Senhor Jesus, pastor, o problema é que tem pessoas que lembram do Evangelho só quando estão passando uma crise, uma luta, um problema. A pessoa tem que ir na igreja, tem que pedir oração, tem que orar. Não é só quando você passa luta, crise, problema. Nós temos que buscar a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 4, e Jesus lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então você vê, irmãos, que Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas por causa da incredulidade deles. O comportamento deles impediu que Jesus fizesse obras maravilhosas. Às vezes é como você se comporta. Pastor, não está fácil, está difícil. Ai, Deus sabe o quanto eu estou sofrendo. É o comportamento seu que tem que mudar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que não pôde fazer obras maravilosas, apenas por alguns poucos, irmãos, por causa da incredulidade deles, né? Aí o versículo 6: e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. O que impediu Jesus de operar foi a reação deles. O que vai impedir Jesus de fazer um milagre na minha vida, na sua vida, é a nossa reação. É como você se comporta. Então, irmãos, como eu disse, o tipo dessa mensagem: a pessoa que ela tem resultado, ela não dá desculpa. Mas a pessoa que vive dando desculpa, ela não tem resultado. E para que o resultado aconteça, irmãos, a diferença não está em Deus, está em nós. É como nós temos nos comportado diante do problema, diante da adversidade. Tem pessoas que vai no médico, o médico fala o que ela não queria ouvir, e a pessoa fala: ixi, eu vou morrer. E tem pessoa que fala: não, esse demônio escolheu a pessoa errada, eu vou dar a volta por cima, vou envergonhar esse demônio, vou mostrar que meu Deus é maior, em nome do Senhor Jesus. E tem pessoas que às vezes passam uma lutinha, uma luta pequena, a pessoa abre o bocão a chorar. E às vezes, irmãos, o
o que está derrubando a pessoa é uma coisa minúscula. Por quê, irmãos? Porque o seu comportamento tem que mudar. Lucas capítulo 7. Vamos aqui, Mateus está em Marcos, Lucas é o livro seguinte. Capítulo 7, versículo de número 11. Lucas 7. 7, 11. Diz assim, ó: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. O versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia grande multidão da cidade. Então, irmãos, o que vai diferenciar você das demais pessoas, o que vai fazer você se destacar aonde você estiver, irmãos, é a sua reação, é o seu comportamento. Se a sua decisão for errada, Deus não está contigo, Ele não vai poder operar, irmãos. A Bíblia fala que Jesus chega lá na cidade de Naim, vem uma multidão com Jesus, e tem uma multidão saindo da cidade com um cortejo com o defunto, né? Porque a Bíblia fala aqui, irmãos, perto do versículo 12, e quando chega perto da cidade, da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Então, para você ter uma ideia, irmãos, naquela época aconteceu o seguinte: a mulher ficou viúva, quem vai sustentar a casa é o filho. Por isso que a Bíblia destaca, poxa, é o filho da mulher viúva. O que ela vai fazer? Naquela época a mulher não tinha essa liberdade de trabalho, não podia trabalhar fora, não tem outro marido, como é que vai fazer para sustentar? Então as pessoas se comoveram, coitado dela, perdeu o marido, agora perde o filho, né? E é evidente, natural, nós somos humanos, nós sentimos dores, nós sentimos a perda, né? Evidentemente ela estava chorando, fazendo o velório todo. Versículo 13: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Irmãos, veja que Jesus viu nela, mas para que Jesus pudesse ressuscitar o filho, ele falou: para de chorar, muda o seu comportamento. Irmãos, se ela não mudasse o comportamento, Jesus não poderia ter ressuscitado o filho dela. É o seu comportamento. Ah, pastor, não está fácil, está difícil. Não, eu vivo pela fé. Eu não vivo segundo o que meus olhos estão vendo. Eu vivo segundo o que Deus tem me proporcionado, tem falado no meu coração. Então Jesus falou assim: para de chorar, mude a sua reação. O que você está chorando? Ah, pastor, é a crise, é a dificuldade, é o problema, é isso, é aquilo outro. Ele chega e fala assim: não chores, muda a sua reação. Você precisa mudar a sua reação hoje. Aí o versículo 14: e chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto sentou-se e começou a falar. Então você vê o seguinte, irmãos: Jesus foi ajudar a mulher, mas ele falou assim: muda o seu comportamento. Se você não parar de chorar, nem eu posso te ajudar. Irmão, se você não parar de reclamar, de questionar, de murmurar, ou de chorar propriamente dizendo, irmãos, ele não pode ajudar, ele não pode fazer. Então, pessoal, a Bíblia fala que Jesus vai lá e toca no defunto, e a Bíblia fala que ele se levanta e começa a falar. Então nós temos que parar de nos emocionar. Às vezes, irmãos, o emocional está muito forte. O emocional neutraliza a fé. Às vezes você chora muito, você está chorando à toa. Não é pecado chorar, mas enquanto eu estiver chorando, Deus não vai poder me abençoar. Ele não vai poder ser comigo. Versículo 15 diz assim, irmãos, e entregou a sua mãe. Aí o 16: e de todos se apoderaram o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Foi a reação dela.
A Bíblia fala, nós vimos lá, agora há pouco atrás, nós vimos lá em Marcos 6, que ele não pôde fazer milagres extraordinários. Por quê? Porque a reação daquele povo, ele fez uns poucos milagres, curou poucos. Agora aqui o povo fala, poxa, um grande profeta se levantou entre nós, reconheceram Jesus, porque a reação era diferente. A reação tem que ser diferente em nome do Senhor Jesus. Amém? Conforme a sua reação, vai fazer Deus lembrar de você, ou vai fazer Deus esquecer de você. Quer ver um exemplo, irmãos? Coloca o Salmo 125, versículo 1. Olha o que diz, não precisa abrir, não, vai colocar aqui na tela. Salmo 125, versículo 1. Coloca aí, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se você confia em Deus, nada abala você. Você está abaladinho, está nervosinho, ai pastor do céu, esses dias eu vi na mídia social, o vidente falou, o jogador de cartomante falou, pastor, de São Maria, nunca fala coisa boa, só desgraça. Vai acontecer uma tragédia, vai morrer fulano, vai acontecer o seguinte, vai cair uma bomba, não sei o quê. Sempre isso. Os que confiam no Senhor não se abalam. Versículo 2, coloca lá. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim é o Senhor, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para frente. Deus está em volta, irmãos. Ele está vendo a minha reação, o meu comportamento. A reação certa, irmãos, te honra, né? Em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas eu não quero mudar meu jeito, eu sou assim, eu sou assado, não sei o quê. Não, eu estou na bênção de Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor em nome de Jesus, né? Para que Deus venha abençoar em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 30, vamos lá, 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 1, 1 Samuel. Depois de Ruth é Samuel, capítulo 30, vamos chegar lá. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido Ziclag, tinha atacado Ziclag e tinha queimado a fogo, e tinha levado cativas mulheres e todos que estavam nele, tanto pequenos como grandes. Ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Então, pessoal, isso aqui é algo incomum, isso aqui não é algo normal, irmãos. Porque, irmãos, sempre quando eu prego essa mensagem, eu lembro da nossa infância. Se você tem mais de 40 anos, quando você ia lá no sítio, né? Você criança, e às vezes ia matar lá um frango caipira, falou, tira as crianças, ia matar um porco, leva os meninos para lá, não deixa os meninos aqui não, porque se os meninos tiverem aqui o frango ou o porco, não morre, porque criança tem dó, né? Nós não estamos falando de pessoas normais, nós estamos falando de guerreiros. Guerreiros que estão vindo uma batalha, guerreiro que só tem uma opção: ou eu mato, ou eu morro. Tem duas opções: ou eu vou matar, ou eu vou morrer. Quando eles chegam lá, que vê a sua cidade quebrada, revirada, queimada a fogo, as suas famílias sequestradas, levado a provisão de comida, de grãos embora, eles começam a chorar, até que não houve mais forças. Irmãos, Deus não tem queridinhos. Deus ia deixar o Davi morrer, pessoal. Por quê, pastor? Porque ele se emocionou. Se emocionar não vai adiantar, irmãos. Só vai piorar. Tem muita gente que é muito emocionadinho, certo? Coloca lá Jeremias capítulo 31, versículo 15. Não precisa abrir. Coloca lá Jeremias 31, 15. Jeremias 31, 15. Vamos ver. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá,
lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Versículo 16. Assim diz o Senhor: reprime a voz do choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, por eles voltaram da terra do inimigo. Irmãos, versículo 16. Assim diz o Senhor: para de chorar, reprime a voz do choro. Pastor do céu, é a crise, onde nós vamos parar com essa inflação? Meu Deus do céu, pastor, não tem emprego, não aparece gente. Para de chorar, irmãos. O seu está garantido. Diga graças a Deus. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Você vive pela fé, irmãos. E o que é viver pela fé? Viver crendo que Deus está sustentando. Viver crendo que Deus está te dando em nome do Senhor Jesus. Porque Deus é Senhor em nome do Senhor Jesus. A reação normal, irmãos, é que eles começam a chorar. E aí, irmãos, a Bíblia diz aqui no versículo 4: então Davi e o povo se acharam com ele, alçaram a sua voz e choraram. Até que neles não houve mais força para chorar. 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezreelita, Abigail, mulher de Nabal, Carmelita. Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava com amargura, e cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Irmãos, se ele não tivesse fortalecido no Senhor, seu Deus, Deus ia deixar ele morrer. O povo ia matar ele, irmãos. A Bíblia fala que no final ele se fortalece no Senhor, seu Deus. Deus não tem queridinhos. Deus não vai tratar a mim diferente por eu ser pastor. Deus não vai tratar você diferente por ser membro da igreja. Não, Ele não tem compromisso com o indivíduo. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a Bíblia Sagrada. Então, se eu estou na palavra dele, se eu estou na Bíblia Sagrada, Ele vai fazer a coisa acontecer. Não interessa quem eu sou. Ou Deus vai lembrar de mim, ou vai esquecer completamente. Por quê, irmãos? Porque é o meu comportamento, a tua reação, no nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, muda a sua reação. Deus vai voltar a ser com você em nome do Senhor Jesus. E aí diz aqui a Bíblia no versículo 16: descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, dançando, porque todo aquele grande esporte que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá, e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montaram sobre camelos e fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi. Ele só salvou por quê? Porque mudou o seu comportamento. O comportamento foi diferente, irmãos. Então acontece que Deus só recompensa a luta. Deus não recompensa a lamentação. Deus não recompensa choro. Ele recompensa, irmãos, a luta. Nós temos que lutar em nome do Senhor Jesus. Depende de você se é o fim ou não, Em nome do Senhor Jesus. Tudo vai voltar ao lugar de antes, em nome do Senhor Jesus. Nós começamos em Provérbios, vamos terminar lá em Provérbios, capítulo 24, versículo de número 10. Eu poderia falar de Ana. A Ana, irmãos, ela mudou o seu semblante. Enquanto ela estava chorando, Deus não dava o Samuel para ela. Deus não dava o filho para ela. Tem pessoas chorando, porque o papai não me ajudou, a mamãe também não, eu não tive direito à herança, não deixou casar quem eu queria. Para de chorar, irmãos. Enquanto você está chorando, nada vai acontecer. Só para terminar, Provérbios 24, 10, onde nós começamos, capítulo 24, versículo de número 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Você se comporta como você crê, irmãos. Como que você tem crido? Como que você tem crido? Ai, meu Deus, estou desesperado, eu estou nervoso, eu estou ansioso, eu não estou dormindo. Você se comporta como você tem crido. Como que você tem crido, irmãos? Para fazer milagres, Jesus precisa da minha reação. Jesus precisa que eu creio. Para fazer milagres na sua vida, Jesus precisa da sua reação. Precisa que você crê para que Ele venha operar em você em nome do Senhor Jesus.
Deus, Ele é Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos ficar de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus, vamos apresentar a nossa vida ao Senhor.